Glória a Deus. Hoje eu vou continuar nessa série de ministrações sobre cartas do Apocalipse, amém? Hoje eu vou falar sobre Éfeso, né? Na verdade. O nome da mensagem hoje é Éfeso. Volta, ainda dá tempo. Então, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Nós vamos ler do 1 ao 7. Amém? Do 1 ao 7. Diz assim, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai Santo e maravilhoso, nesse momento nós, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Nós nos abrimos totalmente a Ti neste momento, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente. Rejeitamos tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Que nós possamos estar atentos para ouvir a Tua voz, somente a Tua voz, em nome de Jesus. Pai, que apesar de mim, o Senhor possa usar a minha vida para falar com os Teus filhos, meu Pai. Que eu seja apenas um arauto, que eu seja apenas, ó Pai, aquele que vai falar aquilo que está no Teu coração. Somente isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Semana passada, eu falei sobre Apocalipse 1. Realmente ali nós vemos uma declaração de amor e esperança para a igreja, que estavam passando por tantas dificuldades, por tantos problemas. E então nós vemos hoje então a primeira carta. Então lá tem a introdução e hoje nós vamos ver a primeira carta, que é a carta a Éfeso. Acredito que uma das maiores dificuldades para um cristão, queridos, é ele concluir a carreira. É ele chegar ao final da sua vida, ou pelo menos como ele começou, firme e forte, ou mais forte, ou mais desejoso, ou mais apaixonado por Deus, mais cheio de fé. Mas infelizmente, o que tem se visto no decorrer da minha caminhada cristã é muitas pessoas ficando pelo caminho. Muitas pessoas naufragando na fé. Muitas pessoas realmente vendo lá, se afundando no seu barco, no caminho. Perdidos. Então, assim, é uma caminhada que realmente nós vamos ser provados. A nossa fé vai ser testada. O nosso amor por Deus vai ser testado. O nosso amor pela obra vai ser testada. Os sonhos que Deus tem para nossas vidas vão ser testados, queridos. Então, assim, muitas pessoas elas começam bem, mas terminam mal. Nós vemos a vida de Saul, que começou tão bem, primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre ele começou a profetizar. Sabe, ele fez tantas coisas naquele momento, mas depois o final da vida dele foi muito triste. E tantos outros que começaram bem a carreira e terminaram mal. Quando nós vemos Paulo lá, começa a citar alguns irmãos que estavam com ele, que caminhavam com ele e agora voltaram para o mundo. Então, a grande dificuldade
realmente é a caminhada, é chegar no final e poder dizer como Paulo fala, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, assim, são poucos que conseguem chegar lá. No decorrer do caminho, muitos esfriam. Muitos não se desviam, mas muitos esfriam. Muitos perdem o desejo, perdem aquele primeiro amor. Muitos perdem aquele uau. Sabe, uau, querido, olha o que Deus está fazendo, glória a Deus. Aquele uau, quando você lê a palavra pela primeira vez, você diz, nossa, que bênção, olha que palavra poderosa. Aquele uau, quando você está lá na igreja, congregando, buscando a Deus, e você vai lá, ouve uma palavra que toca o seu coração, fala, uau, que palavra abençoada. Você está lá louvando a Deus, você começa a adorar a Deus, você sente a presença do Espírito Santo, você fala assim, nossa, que delícia, que bênção. Aquele uau de ver um milagre acontecendo, de repente você está lá, uma pessoa do seu lado é curada, ou você mesmo é curado, você fala, uau, que bênção, glória a Deus. Mas muitos perderam isso, queridos. Aí no decorrer da vida, começa a achar que normal, tudo é normal. Perde essa essência, perde essa paixão, perde esse primeiro amor, perde esse desejo pela presença de Deus, essa sede, essa paixão. Isso é um grande problema, queridos, para o cristão. Porque muitos no caminho se perdem, porque abandonam o primeiro amor, que é o que nós vamos ver hoje. Sabe, queridos, quem já mudou para outra comunidade, para uma outra igreja, teve que escolher uma igreja na qual para frequentar, queridos. E muitas vezes as pessoas examinam a igreja pela quantidade de pessoas. E pode ser errado isso. Muitas vezes a igreja está lotada de gente e não tem a presença de Deus. E algumas vezes a igreja pequenininha, cheia da presença de Deus. E vice-versa também. E vice-versa. Então, assim, muitas vezes a visão está errada da forma que muitas vezes as pessoas procuram. Então, uma igreja que parece muitas vezes ser rica aos olhos do povo, que tem tantas coisas, aos olhos de Deus é tão insignificante. E igrejas extremamente pobres, necessitadas, como algumas vezes nós vemos algumas igrejas lá na África, onde as pessoas não têm instrumento, não têm bateria, eles ficam lá tocando lata, não tem lugar para poder congregar, eles ficam lá no sereno, ou faz simplesmente uma pequena cabana, mas estão lá adorando a Deus, buscando a Deus. Então, muitas vezes, a nossa forma de ver está errada, nós julgamos por aquilo que nós vemos. Isso é um grande erro, queridos. Então, Deus, ele vê de uma forma diferente. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele é capaz de sondar cada congregação, ele é capaz de sondar cada vida. Amém? A palavra diz que ele passeia, nós vamos ver mais daqui a pouquinho sobre isso, que ele passeia no meio da igreja, ele passeia. Então, assim, que ele está sondando, ele está vendo, ele está, sondando cada coração, cada mente, está ouvindo cada palavra que sai dos nossos lábios. Então, nessas mensagens que foi passada, queridos, lá para as igrejas na Ásia Menor, o Senhor apresenta cada congregação, ele passa ali uma radiografia do que está acontecendo com cada uma, onde cada uma tem acertado e onde elas têm falhado. E aí eu volto a dizer aquilo que eu falei antes, queridos, é uma carta de amor, o Senhor está alertando, ele está falando para o caminho que deve ser seguido, a forma que eles precisam mudar. A forma que eles estão indo está errada, e o Senhor, com muito amor, com muito carinho, ele vai lá e fala, olha, ele começa a elogiar, depois ele começa a exortar, então ele começa a passar para eles aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e dá o caminho para que eles melhorem. E essa carta, ela foi escrita para Éfeso, mas essa carta é para nós hoje, é para nós, e daqui a pouco nós vamos entender mais sobre isso. Então, mas o Senhor, queridos, ele fala também individualmente. Então, essa sondagem não é só a igreja, mas essa sondagem é cada coração, é cada vida. Então, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, as igrejas são constituídas de indivíduos, e são os indivíduos que definem a vida espiritual da congregação. São indivíduos, são reuniões de pessoas ali, várias pessoas juntas. Então, muitas pessoas reclamam, mas a igreja é tal, é fria, a outra igreja é assim, sabe? Mas e você? E você? Você já pensou em buscar a presença de Deus? Já pensou em pegar fogo e trazer aquele fogo para dentro da igreja? E realmente ser incendiado com a presença de Deus e aquilo impactar outras pessoas? Porque o fogo é assim, não é verdade?
quando você começa lá, esses dias a gente tem, eu fiz um fogão de barro, um fogão a lenha, né? E é muito legal, você começa a colocar fogo ali e daqui a pouco aquele fogo se espalha, você começa a alimentar o fogo e vai queimando, e vai queimando, e vai queimando. E é muito legal, eu gosto muito de cozinhar ali, porque é muito legal, é muito gostoso, a comida fica mais gostosa. Mas assim, o fato é que uma pequena, um punhadinho lá de mato seco faz um grande fogo. Então muitas vezes o ser humano ele critica, ele reclama, mas ele mesmo não se coloca para buscar este fogo. Ele não se coloca e fala, a igreja tal é fria, ele reclama de pastor, reclama dos membros, reclama de todo mundo, nenhuma igreja é boa. Então, na verdade, é o nosso coração que não está bom. Na verdade, é aquilo que nós temos pensado que não está bom. Porque se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos a brasa que vem do Pai, o fogo do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos começar a impactar outras pessoas. Então, ao ler essa mensagem, deve-se aplicá-las às nossas vidas, examinar o nosso coração. Não examinar a igreja no todo, mas examinar cada um o seu coração, para ver como cada um está. Porque lembre-se, a salvação é individual. A salvação é individual. Então, nós precisamos examinar cada um a si próprio. Por isso, deve-se ter em mente que João possuía um coração de pastor, ele procurava encorajar essas igrejas. A mensagem, queridos, como eu falei semana passada, não foi uma mensagem para desanimar a igreja, não foi uma mensagem de destruição, não foi uma mensagem para acabar com tudo, não, queridos. Foi uma mensagem para animar a igreja, para trazer esperança, para mostrar que Deus tinha amor, tem amor, que Deus os ama. Essa era a mensagem, para mostrar que ainda dava jeito de mudar. O tempo estava próximo, mas ainda tinha tempo de mudança. Então, antes de Cristo julgar o mundo, queridos, deve julgar o próprio povo de Deus. 1 Pedro 4,17 diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o julgamento ele começa primeiro conosco. Ele vai começar primeiro dentro da igreja. Esse é o julgamento, primeiro dentro da igreja. Nós vamos ser julgados. Porque nós temos a mania de julgar as pessoas, nós apontamos o dedo, mas na verdade Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, vendo as nossas atitudes dentro da igreja, fora da igreja, no nosso quarto, na rua, no trabalho. Deus está vendo todas as coisas, queridos, e nada foge aos olhos dele. J. Campbell, ele diz assim: é admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo. A igreja favorecida pelo mundo sempre foi a igreja contaminada. Isso é a pura verdade. Quando a igreja está perseguida, ela busca a Deus, ela se entrega, ela realmente, vive a palavra. Agora, uma igreja que ela é favorecida pelo mundo, ela se acomoda. Ela realmente acaba seguindo o fluxo, ela acaba trazendo muitas coisas do mundo para dentro da igreja. Por isso nós vemos hoje tantas heresias. Vamos lá. Éfeso. Segundo alguns teólogos, queridos, Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela chegou a ser chamada, num período, de a Feira das Vaidades do mundo antigo. Para ter uma ideia, um escritor romano chega a chamá-la de a Luz da Ásia. Então a cidade tinha uma população estimada de 200 mil pessoas. Uma cidade praticamente do tamanho de Araraquara. Nós temos uma ideia. Você que está nos ouvindo aqui, araraquarense, é mais ou menos o tamanho de Araraquara, uma cidade de Éfeso. Então, queridos, em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor também. Para todos que desejavam viajar para algum lugar, eles tinham que passar por Éfeso, não tinha jeito. Era um centro do culto da deusa Diana. Vocês têm uma ideia, esse templo era tão grande que ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha quase 1.000 metros quadrados, um templo de quase 1.000 metros quadrados. Então, assim, era um templo estrondoso, lindo, né? Que adorava essa deusa Diana. Nós temos isso lá, Paulo fala sobre isso também, lá em Atos 19:35, né? quando Lucas escreve. Então, nesse templo, queridos, havia centenas de sacerdotisas que elas eram prostitutas, né? Viviam se prostituindo, que elas chamavam de prostitutas sagradas. Tudo isso fazia uma cidade
sobre modo imoral, uma cidade realmente promíscua, mundana. Um teólogo grego, um filósofo grego, ele diz que a moral do templo era pior que a moral dos animais, pois nem os cães promíscuos mutilavam uns aos outros. Então ele chega a comparar os habitantes de Éfeso com cães, para ver como que estava a situação naquele lugar, né? de tão terrível, de tão mundana. Era uma cidade também mítica, cheia de superstições, tantas videntes, tantas coisas que cultuavam, e fora isso, cultuavam também o imperador. Então, assim, era uma cidade extremamente idólatra, imoral, era uma cidade perseguida, né, onde havia perseguição dos cristãos. Então, dá para ver que a tática de Satanás continua a mesma, né, queridos? Continua a mesma hoje, que é a sedução, que é a fortuna, que é levar as pessoas para esse lado, ao lado da idolatria, quer buscar coisas místicas, quer buscar dinheiro fácil, vive pela carne, desejo de sedução. Então, assim, a tática de Satanás continua a mesma. Paulo visitou Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta de 52 depois de Cristo. E na terceira viagem, ele parou em Éfeso e ainda ficou um período de torno de 3 anos. Olha que bênção, que Paulo esteve lá, pelo menos durante um período de 3 anos ministrando. Durante a primeira prisão em Roma, Paulo escreve para os Éfesos, né? E para Éfeso. E aí, queridos, é interessante, né? Eu ministrei recentemente sobre um pouquinho sobre Éfeso. E assim, ele fala muito sobre o amor que eles tinham, o amor que eles tinham um para com os outros, o amor que eles tinham para com Paulo. Depois Timóteo, queridos, ele acaba sendo enviado para lá também como pastor da igreja. E depois o apóstolo João também foi lá pastorear a igreja e pastoreou um tempo aquela igreja também em Éfeso. Então agora, queridos, depois de 40 anos, depois de tudo isso, passar esses homens de Deus naquele lugar, o Senhor está se levantando ali, né, e falando com o povo. Jesus então envia uma carta falando que essa segunda geração de crentes, já se passa 40 anos, essa nova geração era uma geração fria, era uma geração que não buscava a Deus, essa geração que até servia, que é o que nós vamos ver aqui, eles até cumpriam o seu propósito no sentido de congregação, de estar na igreja, de servir outras pessoas, mas tinha acabado o amor, tinha acabado a paixão por Cristo, tinha acabado o desejo, tinha acabado o primeiro amor, queridos. Então o Senhor tenta alertá-los. Então o noivo apresenta-se à noiva para dar-lhe uma segurança, para falar: olha, vocês estão errando nisso, ainda dá tempo de voltar. Então, com muito amor e carinho, Jesus tenta trazer a igreja de volta. Então Jesus, ele envia sua mensagem ao anjo da igreja. Então o anjo da igreja, na verdade, ele é o pastor da igreja, ele é o líder daquela igreja, então ele era o anjo da igreja. Então o Senhor envia essa mensagem diretamente para este anjo, né, para poder, através dele ali, ele passar para a congregação, para nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, está na hora de nós mudarmos, nós estamos errados. Está faltando, nós estamos certo nisso daqui, mas nisso aqui nós estamos errados. O Senhor está chamando nossa atenção. Então é um tempo que Deus está mandando para eles ali, abrir uma carta para que eles pudessem acordar e pudessem ter uma nova vida com o Senhor. Então Jesus apresenta-se como aquele que está presente no meio da sua igreja. No meio da igreja, ele passeia no meio da igreja, a Bíblia diz. Nós vemos lá em Apocalipse semana passada, ele passeia. Então, queridos, ele está presente. Não dá para fugir. O salmista fala que ele vai no fundo do mar, no abismo, no mais alto monte, ele vai em todo lugar, querido. Mas ele não consegue fugir da presença de Deus. Então a presença de Deus está em todo lugar. Jesus, ele passeia no meio da igreja. O noivo não está só presente, ele está também segurando sua noiva em suas onipotentes mãos. Ele não está só presente, ele também segura a noiva com as suas mãos. Então nós somos seguros por ele, queridos. Ele nos sustenta, ele nos protege, ele nos guarda. William Barclay, ele afirma corretamente, dizendo o seguinte: a totalidade da igreja está em sua mão. Ele a sustém. Cristo não é o Cristo de alguma seita, ou comunidade, ou denominação, e menos ainda de alguma congregação particular. Ele é o Cristo de toda a igreja. Ele é o Cristo da igreja.
Amém? Ele não está aqui defendendo placa, ele não está defendendo denominações, ele é o Cristo da igreja, daqueles que são salvos, daqueles que nasceram de novo, daqueles que vão morar com ele eternamente. Então ele passeia no meio, ele sonda os corações. Então o noivo, ele está também andando em sua igreja e nos conhece, ele sonda os nossos corações, ele anda no meio da igreja para encorajá-la, repreendê-la e chamá-la ao arrependimento. Repete comigo, queridos. Encorajá-la, repreendê-la e chamá-la ao arrependimento. Então ele não está lá como um acusador. O acusador é Satanás, que está lá para acusar, a palavra de Deus diz. Mas o Senhor não. O Senhor está para encorajar a igreja. Ele repreende e chama ela de volta. Ele encoraja. Ele repreende quando é preciso repreender. E ele chama de volta. Por quê? Porque ele está sempre de braços abertos para recebê-los. Ele está sempre de braços abertos. Como a parábola do filho pródigo, ele está sempre de braços abertos para nos arrepender. Mas existem alguns passos que é o que nós vamos ver aqui. Então vamos lá para algumas aplicações, queridos. Primeira coisa, elogios. A congregação de Éfeso havia tido líderes estelares, vamos dizer assim, Paulo, Timóteo, o próprio João. Mas o Senhor está se apresentando ali, queridos, como rei. Ele está se apresentando ali falando que tudo aquilo, cada igreja está nas mãos dele, que ele controla todas as coisas. Então, quanta bondade do Senhor, quanta alegria ele nos transmite em começar isso, falando justamente isso. Então, em primeiro lugar, esta era uma igreja que servia, queridos, eles trabalhavam na obra do Senhor, eles eram zelosos. Sem dúvida, queridos, a sua agenda semanal era uma agenda ali apertada, repleta de atividade. Eles faziam isso, faziam aquilo. Eles queriam fazer o melhor, de repente que pensando em agradar o coração de Deus. E a Bíblia fala de labor, né? Significa trabalhar até a exaustão. Então eles trabalhavam até a exaustão, eles se importavam, eles faziam, eles corriam. Então os cristãos de Efésios, queridos, eles pagavam um preço para servir ao Senhor. Era uma congregação firme, pois o termo aqui, perseverança, significa resistir em meio às tribulações. Eles não desistiam. Eles passaram por tantas coisas, queridos. Fora a perseguição, quanto eles não foram perseguidos. Lembre-se, semana passada eu falei um pouco sobre a perseguição. Começou uma perseguição ferrenha naquela época. Então eles eram muito perseguidos, mas eles permaneciam firmes. Eles permaneciam em pé, queridos. Eles não caíam. Eles resistiam em meio àquela tribulação toda. A igreja de Éfeso era separada, pois examinava com cuidado os ministros. Eles não deixavam qualquer um ministrar lá. Eles não iam seguindo qualquer doutrina. Eles não iam seguindo qualquer um que se dizia lá apóstolo e não era apóstolo. Ele não ia seguindo qualquer um que se dizia cristão. Eles tinham ali, sabe, um alicerce. Eles tinham ali eles conheciam a palavra. Então eles não saíam seguindo qualquer um. Eles estavam firmes. Eles estavam firmes no Senhor, nesse sentido, que eles conheceram a palavra e não deixaram. Então o Senhor está elogiando eles. Nesse sentido, eles não iam para segundo qualquer fundamento, não. Eles não iam seguindo qualquer pessoa. Isso era muito impressionante. João os havia instruídos, né, a provar os espíritos. Lá em 1 João 4, do 1 ao 6, fala sobre isso. A igreja está sempre alerta para detectar e rejeitar ministros falsos de Satanás. Porque muitas vezes, quantas pregações, ultimamente nós temos visto muito isso, quantas pregações que não tem nada a ver, não tem base nenhuma bíblica, não tem nada. E as pessoas acabam seguindo aquelas doutrinas. No passado, quantas pessoas não seguiram falsos mestres, falsos profetas e morreram e até se suicidaram e seguiram até a morte esses falsos líderes. Os cristãos de Éfeso, queridos, eles separavam-se não apenas de doutrinas falsas, mas também de obras falsas. Eles estavam bem atentos em tudo que era feito. Os hereges aqui, que falam dos nicolaítas, somente os nomeia, não os define. Não fala realmente quem eram os nicolaítas, mas assim, nós vemos isso depois lá em Pérgamo, na igreja de Pérgamo, que fala deles novamente, fala que era sustentado pela doutrina de Balaão. Então, assim, eram pessoas que adoravam ídolos, eram pessoas que estavam preocupadas em satisfazer o desejo da carne, estavam preocupadas com dinheiro. Então, esses nicolaítas, eles não deixavam entrar, eles não gostavam,
os cristãos ali de Éfeso não gostavam das atitudes dos nicolaítas e eles se apartavam dele. O Senhor fala sobre isso, que ele se alegra naquilo, né? Uma coisa tem a favor de vocês, ele fala justamente dos nicolaítas. Eles não seguiam os seus ensinos, eles não seguiam os seus pensamentos, não seguiam o seu estilo de vida. Então deve-se notar que muitas vezes, queridos, esse perigo não provém de fora da igreja, mas sim de dentro. Muitas vezes dentro das igrejas tem lá uma pessoa enviada por Satanás. Às vezes dentro da igreja tem lá uma pessoa que está lá para causar divisão, para causar contenda, para causar confusão no meio da igreja, para poder trazer divisão, para poder fazer com que a igreja acabe. Queridos, no decorrer da história, quantas e quantas vezes já aconteceu isso? Satanás vai lá e coloca um agente dele lá dentro e as pessoas acabam seguindo. Quantas igrejas que nós vemos aí que se dividiram, que eram igrejas fortes, aí chega lá um homem falando que é de Deus, que é isso, que é aquilo, vai lá e começa a pregar contra aquilo que o pastor está falando, começa a pregar contra como se só ele tivesse a razão, e daqui a pouco ele começa a arrastar um monte de pessoas junto com ele. Entende, queridos? É isso que Satanás faz, ele traz divisão, ele traz contenda. Então, muitas vezes está dentro da igreja o problema. Os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor, queridos. Eles suportavam com paciência os seus fardos. Eles labutavam sem esmorecer. E faziam tudo isso por amor ao nome do Senhor. Pelo menos é o que todos imaginam, que eles faziam aquilo por amor ao nome do Senhor. Mas ao examinar, queridos, de vários ângulos, no entanto, aqueles que estavam entre o candeeiro, que era o Senhor, viu o coração dele, via que aquilo que eles estavam fazendo, eles não faziam realmente de coração para o Senhor, não faziam porque eram apaixonados por Deus. Às vezes parece que a pessoa se ligou no automático, e ela está no automático, então ela faz aquilo. Muitas vezes é o que acontece nos cultos. As pessoas, não, domingo é dia de culto, então eu vou para o culto. Hoje nós estamos no culto online, domingo é dia de culto online, então vou reservar esse horário para assistir o culto online. E só isso, algo automático. Então aquela palavra vem, ela entra no coração? Não, ela vem somente pelo ouvido, você vai lá, ouve e daqui a pouco já esqueceu. Por quê? Porque está simplesmente por estar. Não está de coração, não está lá para adorar a Deus. Como se diz por aí, quem vê cara não vê coração. Muitas vezes a pessoa se demonstra ser uma pessoa de Deus. Muitas vezes aquela igreja se demonstra ser uma igreja de Deus, e no final das contas nós vemos que não é. No final das contas, aquilo que está demonstrando é totalmente ao contrário. E eu quero deixar aqui, queridos, algumas perguntas para aplicação em nossas vidas. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz hoje? Por que você vai para a igreja? Por que você está ouvindo uma pregação neste momento? Talvez online, aí ao vivo agora, ou ver depois pelo YouTube. Por que você está ouvindo? Por que você parou aquele momento para ouvir, queridos? O que motiva o seu coração para ouvir? O que motiva o seu coração para ajudar as pessoas, se você ajuda as pessoas? O que te motiva a vir à igreja? E aí, queridos, onde Cristo entra nessas obras? Onde está Cristo na sua vida? Nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir, onde entra o Senhor? Lembre-se, Ele sonda o coração, Ele está passando no meio da igreja, Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está pensando. O que, queridos, o que você tem passado? O Senhor tem visto tudo o que você tem feito. Ele sabe o porquê você tem feito. Ele sabe como você tem feito. Ele sabe como está o teu coração. Mas e você, querido? Você sabe? Porque muitas vezes as pessoas elas esquecem. Elas fazem então no automático e não sabem nem por que está fazendo. Mas é um tempo de nós pensarmos o porquê nós nos convertemos. Por que vamos à igreja? Por que eu estou assistindo um culto online? Por quê? Qual a razão disso tudo? E qual que é o motivo do meu coração para isso? Nós vemos que muitas pessoas fazem as coisas para aparecer, para querer ser melhor do que outras. Outros fazem para poder querer cargos. Infelizmente, dentro das igrejas nós vemos muito isso também. Um passando por cima do outro para ter cargo, para poder se sobressair, para poder ser líder. Sim, queridos, o que motiva o seu coração? O que motiva o seu coração? Nem pense sobre isso. Uma outra coisa, a acusação.
essa igreja era ocupada, era separada, disposta a se sacrificar. Ela sofria de uma coisa muito séria, de problemas amorosos. Ela sofria de problemas amorosos. Os efésios haviam abandonado o seu primeiro amor, querido. Eles trabalhavam, eles perseveravam, mas não tinha mais paixão. Eles não amavam mais a Deus, eles não amavam mais Cristo. Mas essas qualidades não eram motivadas pelo amor a Cristo. Não eram motivadas, queridos. Então, o que fazemos para o Senhor é importante, mas o motivo pelo qual fazemos também é importante. Não é só o fazer, mas também, queridos, é o porquê nós fazemos. Qual é a motivação do coração? Qual é a motivação do coração que você faz? Eles já tinham perdido, eles faziam, mas a motivação do coração deles estava errada. Então, o que é o primeiro amor, querido? É a devoção a Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido. Então, é uma devoção fervorosa, é uma devoção pessoal, é uma devoção desinibida, é uma devoção que empolga, é uma devoção que demonstra abertamente. Então, quando se fala do primeiro amor, fala daquela pessoa apaixonada. Ela não tem dificuldade nem medo de falar de Jesus para as pessoas. Ela não tem dificuldade, ela não tem medo de falar de Jesus para as pessoas. Ela sai falando de Jesus. Ela vive Jesus. Ela quer estar na igreja. Ela quer congregar, ela quer ouvir louvor, ela quer ler a palavra, ela quer ouvir pregação. Ela quer ajudar, ela não vê uma cadeira fora do lugar, ela quer colocar no lugar. Ela vê alguém precisando de ajuda, ela quer ajudar. Esse é o primeiro amor, queridos. E ela não faz para agradar as pessoas. O primeiro amor faz para agradar aquele que nós amamos primeiro, que é Jesus. Ela faz para agradar o coração de Deus. Então a devoção a Cristo, queridos, essa característica é o amor de lua de mel de um casal. Aquela paixão, aquele desejo de estar junto o tempo todo, aquele desejo de se abraçar, aquele desejo de conversar. Olha que Jeremias 2, 1 e 2 diz assim. Jeremias 2, 1 e 2. Ele diz assim: Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando: Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: Eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da tua juventude. Como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. O Senhor falando para o povo de Israel justamente isso, desse primeiro amor que eles tinham, que eles seguiam ao Senhor, que eles serviam ao Senhor, que eles caminhavam com o Senhor, mesmo em terras secas ali, mesmo em terras que não tinha nada, eles caminhavam, eles acreditavam no Senhor, eles confiavam no Senhor. Então o primeiro amor te faz isso, o primeiro amor te joga para próximo de Deus. Então, apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna-se cada vez mais profundo e rico, também é verdade que nunca deve perder a empolgação e o fascínio dos primeiros dias de lua de mel. Quando o marido e a esposa deixam de dar esse devido valor a um ao outro, se torna rotina o casamento. E aí, quando se torna uma rotina, o casamento corre um sério perigo, queridos. Um sério perigo de acabar. E é isso que o Senhor está falando para eles. Que eu tenho contra vocês, que acabou o primeiro amor. Vocês não me amam mais como vocês me amavam. Vocês até servem, até me servem, fazem boas obras, até se esforçam, trabalham bastante, mas vocês não me amam. Aquele primeiro amor, aquela chama, não tem mais. Então, queridos, é possível servir, sacrificar-se, sofrer por causa do nome do Senhor. E, no entanto, não amar Jesus Cristo verdadeiramente. Muitas pessoas vão servindo, vão fazendo, vão abençoando a vida de outras pessoas, mas não amam ao Senhor verdadeiramente. Não se dedicam ao Senhor verdadeiramente. Não amam, não tem aquela paixão mais por Ele. Então, nos lugares, também se vê que Paulo... Opa, adiantei. O trabalho não substitui o amor.
A pureza não substitui o fervor. A igreja precisa tanto de uma coisa como de outra. Não dá para substituir, queridos, o trabalho pelo amor. Eles têm que andarem juntos. Eu amo a Deus, então eu sirvo a Deus. Não adianta eu trabalhar e não amar. E não adianta eu amar e não fazer nada. É igual eu falo assim, Tiago fala da fé, a fé sem obra é morta. Então, se eu tenho fé, então eu preciso ter obras. Então, o amor, se eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Se eu amo a Deus, eu quero honrá-lo. Mas eu também posso trabalhar e não amar. Só que Deus sabe isso, queridos. Porque muitas vezes, muitas pessoas trabalham, servem a Deus para as outras verem. Para que possam olhar e possam, olha lá, a pessoa trabalhando, a pessoa servindo, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Mas essa não é a verdade, queridos. Nós precisamos servir com amor, dar o nosso melhor para o Senhor. Então, ao ler a epístola de Paulo aos Efésios, queridos, há pelo menos 20 referências ao amor. Também se vê que Paulo enfatiza a posição exaltada do cristão em Cristo dos lugares celestiais. Mas a igreja de Éfeso havia caído e não vivia à altura da posição exaltada de Cristo. Eles não viviam isso, queridos. Eles não viviam a plenitude. Eles não conseguiam viver tudo aquilo que Deus tinha para a igreja. Só é possível servir a Deus fielmente, queridos. Servir fielmente se amamos sinceramente e fervorosamente. Amém? E eu queria que você parasse por um instante agora. Nesse momento, já estou aí vou chegar no último momento já. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante, por coisas que você meditasse por um instante, lembrando quando você se entregou a Cristo, queridos. Quando você se entregou a Cristo. Lembre-se por um instante disso. Quando você se entregou a Cristo. O que você pensava na época? O que você fazia na época quando você se entregou a Ele? Como estava o seu coração? De que maneira que você servia a Ele? Você tinha desejo de ir na casa dele, de ler a palavra? Você tinha desejo de buscar a presença dele, queridos? Como que era o seu primeiro amor? Como foi a sua entrega? E como você está hoje? Qual é a sua posição hoje? Como você está? Como está seu coração hoje? Como está seu coração? Você ainda é apaixonado por Ele? Você ainda ama Jesus? Você ainda ama? Você ainda deseja estar ao lado dEle? Você ainda suspira por Ele? Como está, queridos? Medite sobre isso. Agora eu vou lá. Agora é a última explanação. O Senhor nos admoesta. O primeiro amor pode ser recuperado se forem seguidos 3 passos. Ele nos ensina esses 3 passos. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor. E quando eu falar voltar ao primeiro amor, que é aquilo que o Senhor está realmente chamando a atenção da igreja, está exortando a igreja a voltar ao primeiro amor, ele está dizendo, queridos, que é possível. Senão ele não ia mandar a carta. Senão ele não ia falar para João escrever aquilo e mandar para a igreja. Se não fosse possível voltar. Mas eu quero dizer para você que é possível voltar. E o Senhor nos dá 3 passos aqui para que nós voltemos ao primeiro amor. Para que nós voltemos a sentir as mesmas coisas que nós sentíamos antes. Aquela mesma paixão de você ter aquele desejo de buscar a Deus, de você orar, de você jejuar, de você se consagrar, de você buscar a Deus, de ler a palavra. O desejo de estar na igreja, de estar congregando. Ainda é tempo, queridos, de Deus restaurar o primeiro amor na sua vida. Amém? Então, a primeira coisa, lembrar, literalmente, é continuar lembrando o que foi perdido. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se quando parou. Lembre-se quando aquela chama foi se apagando. De repente foi uma palavra que foi lançada. De repente foi algo que você viu. De repente, queridos, foi algo que você foi recebendo ano após ano na sua mente. De repente foi algo que você falou. Sabe, querido, de repente foi a atitude de alguma pessoa que você fala assim, nossa, meu Deus,
Por que eu vou parar na igreja? Não. E aquilo foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. O seu desejo foi esfriando, porque, sabe, queridos, normalmente as pessoas, quando elas estão decepcionadas com o homem, elas sempre colocam a culpa em Deus. Quando elas estão decepcionadas com o ser humano, elas colocam a culpa em Deus. É um grande erro. Então, queridos, é tempo de voltar. Mas lembre-se de onde caiu. Lembre-se quando foi a queda. Lembre-se qual foi o momento que aquele fogo começou a se apagar. Lembre-se quando foi que houve o tropeço. Primeira coisa. Segunda coisa, arrepende-se. Arrepender é mudar-se de ideia, é confessar os pecados ao Senhor. Arrepende-se. Porque muitas vezes pode ter sido culpa de outras pessoas. Mas, indiferente, nós erramos. Indiferente, de repente você errou. Porque você deixou aquilo entrar no coração. Porque, de repente, a pessoa que te fez algo está firme na presença de Deus. Está buscando Deus, está lá. De repente, é até um pastor hoje, está missionário, de repente é líder, e está buscando a Deus fervoroso, e você se esfriou. E você está com o coração duro, está com o coração amargurado. Então, peça perdão a Deus, se arrepende de ter deixado essas coisas entrar no teu coração, se arrepende de ter permitido que as coisas do mundo entrassem no seu coração, que essas vozes malignas entrassem no seu coração. Arrepende-se. Arrepende-se, de repente você fez alguma coisa. Talvez você tenha falado algo que magoou alguém, por causa disso você saiu. Talvez você tenha olhado para coisas que não deveria olhar e aquilo contaminou seu coração. Entende, queridos? Talvez você tenha errado, desagradado a Deus, falando assim, agora eu estou com vergonha. Deus não vai me querer de volta. Deus não vai me aceitar. Queridos, Ele está dizendo que aceita. Ele está dizendo que aceita. Ele está falando lá para Efésios, imagina aquela cidade. A cidade, queridos, que com tanta promiscuidade, com tantas coisas ruins, quantos não se desviaram, quantos estavam ali com um pé dentro da igreja, né? O famoso Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E aí, queridos, agora eles têm a chance de voltar. Agora eles têm a chance de voltar. E é o que o Senhor está querendo aqui. Arrepende-se. Arrepende-se. Peça perdão a Deus. Arrependa-se. Mas eu não fiz nada. Mas arrependa-se de não ter feito nada. Porque você deveria ter continuado na presença de Deus. Então, se você saiu, você fez alguma coisa. Você saiu, você agiu por vontade própria. Saiu da presença de Deus. Deixou que talvez coisas ruins entrassem no seu coração. Então, arrependa-se. Dá tempo, queridos. Ainda é tempo. E depois ele diz assim, volta à prática das primeiras obras. Olha que lindo, queridos. Ele fala assim, lembra-te de quando caíste. Arrepende-te. E vamos de novo caminhar. É o que o Senhor está falando. Vamos de novo. Arrepende-se. E vamos caminhar de novo. Arrependa-se. Pega na minha mão e vamos caminhar de novo. Arrependa-se daquilo que você fez. E vamos caminhar de novo. Vamos seguir. Lembra aquilo que você fazia antes? Vamos de novo. Vem me adorar de novo como você adorava. Vem ler a minha palavra de novo como você lia. Vem me servir como você servia. Sem se preocupar com as pessoas, aquilo que pensavam, que deixavam de pensar. Aquilo que falavam, deixavam de falar, não importa. O Senhor está te chamando para servi-lo de novo. Para começar de novo, queridos. Para pegar nas mãos dele e começar de novo. É o que ele está falando para Éfeso. Está falando para os Efésios. Olha, vamos começar. Vamos começar. Eu conheço o coração de vocês. Eu conheço. Eu sei que vocês têm algumas coisas legais, que vocês fizeram algumas coisas boas. Vocês não gostam de coisas erradas. É legal, eu também não gosto. Então vem comigo, vamos começar de novo. Arrepende-te. Lembra onde você caiu? Arrepende-te, vamos de novo. Vamos caminhar de novo. E é o que o Senhor está chamando nesta noite para mim, para você. Vamos começar de novo, queridos. Vamos começar de novo. É o noivo chamando a noiva para pegar na mão dele. Começar de novo. Vamos começar a nossa caminhada de novo. Vamos começar do zero. Vamos lá. Eu estarei do teu lado. Eu vou te fortalecer. Lembre-se, ele passeia. Ele passeia. Ele passeia no meio da igreja. Ele começa dizendo isso, que ele passeia no meio da igreja. Ele diz assim, Apocalipse 1, assim declara aquele que tem as 7 estrelas, que são os anjos na mão direita,
e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que é a igreja. Então ele passeia no meio dos candelabros, que é a igreja, queridos. Ele passeia, ele sonda os corações, mas ele também protege, ele guarda, ele fortalece, ele ampara, ele exorta quando precisa exortar. Amém? Ele abraça quando precisa abraçar, ele pega na mão quando precisa pegar, ele caminha com você quanto for necessário, queridos. Mas volte para ele, ainda dá tempo. Amém? E para concluirmos, queridos, então apesar dos privilégios que havia desfrutado, a igreja de Éfeso, ela corria um sério risco de perder a sua luz, de perder o seu brilho. Quando o Senhor fala que Ele está vindo, queridos, Ele não está falando da vinda, da segunda vinda de Cristo, Ele está falando de naquele momento, daquele momento apagar aquela luz, naquele momento Ele visitar a igreja. E hoje, queridos, vocês têm uma ideia, a igreja, a igreja não é uma cidade tão gloriosa que era de Éfeso, não passa de um montão de pedras, onde não brilha mais a luz. A luz foi retirada porque ela não se converteu. Então, queridos, entenda isso. Entenda isso. Deus, Ele não ameaça. Deus, Ele te mostra o caminho. Com muito amor, muito carinho, Ele te mostra onde nós erramos. Ele mostra, queridos, que nós devemos mudar. E é o que Ele está falando nessa noite. Volta. Volta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja descuidada, constituída de cristãos descuidados, que negligenciavam o amor por Jesus. Será que talvez nós estejamos fazendo a mesma coisa? Será que as nossas atitudes têm sido do mesmo jeito? Será que temos agido desta forma? Amém, queridos? Esta é a mensagem de hoje. O Senhor te chama. Volta. Volta. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e volta. Vamos começar de novo. Eu te amo. Porque nada que eu faça, nada que você faça, queridos, vai fazer Deus deixar de nos amar. Ele nos ama. O amor dele por nós é sobrenatural. É o amor ágape. O amor dele por nós é maior que os nossos pecados. Ele nos ama. Então ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele está sempre disposto a nos abraçar. Ele está sempre disposto, queridos, a andar do nosso lado, a nos fortalecer, a nos amparar, a nos receber de volta nos seus braços. Amém? Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Nós vamos estar falando com Ele agora. Amém? Se você, sabe, querido, se você tem andado longe, se de repente o que você tem vivido hoje não é aquilo que você vivia no passado, agora é o momento de você clamar a Ele. Agora é o momento de você falar com Ele, de abrir seu coração. Peça perdão. Peça perdão. Se arrepende. Fala para Jesus assim, Jesus, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Pega nas minhas mãos, vamos começar de novo. Senhor, me perdoa. Me ajuda nessa caminhada. Vamos começar de novo, Senhor. Olha, abre seu coração. Amém?